Olá, amigos! Boa noite, amigos queridos do Fraternidade. Estou tão feliz e muito grata de estar com vocês hoje para refletirmos acerca do tema que está lá na obra Som nas Almas, chamado Religião e Vida. Essa obra incrível que apresenta psicografias, daquele que foi parceiro durante um tempo curto de trabalho de Franciscano Xavier, Valdo Vieira, mas nos traz mensagens belas. Vale a pena lermos Som nas Almas e refletirmos acerca das lições que ali estão. O tema de hoje, sobre o qual nos debruçamos, a convite da casa, Religião e Vida, é muito oportuno, assim entendo, fraternidade. Faz-nos pensar acerca da religiosidade que conseguimos introjetar em nós. Nessa psicografia, refletimos acerca daquilo que está externalizado, do formalismo que devemos combater e daquilo que é somente a aparência, Vamos, através das reflexões na lição, refletirmos, é sobre isso que ela nos fala, a lição Religião e Vida, nos rememora Jesus, para sempre, fraternidade, a gente dá voltas, mas sempre volta a Jesus. Para aprendermos dele o perfeito conceito de religare, que é a etimologia da palavra religião, e que está perfeitamente integrado à nossa vida, Porque Deus é nosso Pai, assim aprendemos com Jesus, que nos permite nos dar esse presente que nos pertence, que é a vida, mas para sempre caminharmos na direção do ser que podemos ser, cada vez mais feliz, pleno, cada vez mais evoluído. E nesse processo de evolução a gente evolve a fonte, no sentido de cada vez mais irmos espelhando atributos que são divinais e que estão em nós. Por isso o papel da religião verdadeira é o perfeito religare, e Jesus é o mestre em nos ensinar isso, Jesus espelha, uma divina claridade, a vontade de Deus para nós. Então a lição da religiosidade plena e perfeita, que está muito além dos conceitos de religião, a noção nos é trazida por Jesus, Quando ele fala que eu e o Pai somos um. Então ele espelha, in totum, a vontade de Deus, para além do que está fora, para além das externalidades, da aparência, do ritual, da ritualística, daquilo que se finge ser, que se aparenta ser, que se diz ser, O conceito verdadeiro da religião é introjetada, que se transmuta em religiosidade, em religare, que é a perfeita ligação, novamente, com a fonte, sem perder a nossa individualidade. O religare é nos conectarmos com Deus novamente, porque nos perdemos dele. Como religiosos, essa lição é muito atual e muito adequada, especialmente nesse mundo que se tornou, na fala de Marshall McLuhan, filósofo, uma aldeia global, onde tudo é instantâneo, onde as pessoas viram celebridades de um minuto, onde adquirem fama, notoriedade, às vezes em conceitos esvaziados, inclusive dentro da religião, Vemos religiosos que são pops, usando uma música, que é muito famosa, dentro do nosso espiritismo também. Temos visto oradores, palestrantes que se tornam celebridades e que são seguidos como se eles mesmos fossem a mensagem, de uma maneira equivocada para aqueles que os acompanham e para eles mesmos, que se sentem mais do que são. E aí a lição nos rememora que a verdadeira religião é aquela, consoante os ensinos do Cristo, vivida! Ah, que bonito, fraternidade! Que aí a gente rememora, então, Francisco de Assis, que nos ensinou a evangelizar. Ele se evangeliza sempre, ela fala desse emissário de Jesus, Você que já conhece o Evangelho de Nosso Senhor. Muitas vezes sereis o único evangelho que alguém lerá. Olha a responsabilidade do expoente, E trazendo o nosso espiritismo, do cristianismo redivivo, que é o espiritismo. Olha a responsabilidade. Muitos não lerão o Evangelho segundo o Espiritismo, jamais, infelizmente, lerão Kardec, não terão a base kardeciana, que é fundamental para a gente compreender o Espiritismo, mas vão observar um palestrante, um expoente, um orador, tirando dele o que é o Espiritismo. Mas só que, como diz Francisco de Assis,
é muito mais do que falar. Por isso que ele fala, muito cuidado, ele falava do cristianismo, né? Você que já conhece o Evangelho do Nosso Senhor. Você, muitas vezes, será o único evangelho que alguém lerá. E, portanto, evangelize sempre. Sempre. E aí nos dá a lição que coaduna com a nossa reflexão religião e vida de hoje. De sol nas almas, pessoal. Evangelize sempre, diz Francisco de Assis. Se precisar, use as palavras. Para dizer que a verdadeira evangelização é a vivência. É o esforço de mantermos congruência. E como é difícil, pessoal. Como é difícil. Né? Mas é necessário esforço. Não dá pra gente condescender com o erro, a gente falar, tudo bem, não. Se a gente errar, sem conhecimento de causa, os expoentes, os espíritos verdadeiros, os espíritos que querem se candidatar a espíritos perfeitos, né? Porque Kardec nos ensina que há os espíritas imperfeitos, que eles não fazem a conexão entre o ensinamento e a conduta moral, eles só falam, só dizem que sabem, ou só especulam. Então, para aqueles que se candidatam a espíritas perfeitos, candidatam, né? Olha só, a responsabilidade da vivência, né? De trazer para a nossa vida uma conduta reta, ética, digna, adequada, em consonância com aquilo que a gente fala. Tudo bem errar quando a gente erra por desconhecimento, ou quando a gente erra porque a situação saiu do nosso controle por alguma situação, ou por um equívoco, uma falha, um lapso, porque somos criaturas muito atrasadas. Todos nós, né, Caridade? Vamos reconhecer que a gente mora num orbe atrasado. A Terra é atrasada. É linda, pessoal, mas é uma escola atrasada. É uma escola expiatória. Então, vocês imaginam que tipo de gente que mora na escola expiatória? Eu, você, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles, somos tudo atrasados. Então, o erro aqui, graça. É natural acontecer, mas não um erro consciente. É necessário que a gente faça o esforço da vivência. Então, se eu já sei, preciso viver ou fazer o esforço. Por isso que a gente aprende com os espíritos, Kardec ensina, né? Que ele sabe que é o verdadeiro espírito daquele que faz o esforço de domar as más tendências, as más inclinações, as viciações, as paixões, a tendência ao erro, que é o natural na curva natural aqui da nossa caminhada na Terra. O natural é o erro, porque nós somos criaturas atrasadas. É preciso esforço para sairmos desse lugar, especialmente aqueles que estão à frente das lides espíritas. Olha a responsabilidade. A lição de religião e vida nos convida, então, à vivência. Tá bom, pessoal? A trazer para a nossa vida o compromisso. Aquele que fala, especialmente aquele que ensina, que evangeliza, que palestra parla, né, acerca do espiritismo, traga para si a responsabilidade, o compromisso de tentar viver de acordo com o que fala e que sermos cada vez menos lenientes com eles e condescendentes com nossos erros. Porque temos sido, sabe? Eu vejo muitas pessoas que falam aí no dia a dia, falam, não, tudo bem, mas tudo bem, não tá tudo bem. Principalmente quando a gente fala. Então, religião e vida, aprendemos em Sol nas Almas, é trazer para nós que o templo onde Deus quer habitar é o seu coração, né? E que não precisamos abstrair do formalismo, porque às vezes a gente tende a levar de religiões onde já estagiamos em muitas vidas para a doutrina dos espíritos a forma, né? Eu vou lá e assisto a aula. Pronto, aprendeu na aula, que bom, então agora vive, porque a escola é o mundo, a escola é a nossa própria vida. E o templo onde Deus quer habitar é o nosso coração, que trazemos o DNA dele conosco, né? O esforço da vivência. Aí a gente traz a religião para a nossa vida, para o dia a dia, né? Sem condescender com o nosso estágio evolutivo atrasado. Porque a gente fala assim, eu sou atrasado. Não, mas nós estamos aqui para evoluir. Esse é o objetivo, fraternidade. Vamos pacificar isso, sabe? O objetivo da nossa reencarnação. Nesse momento, 8 bilhões de criaturas humanas encarnadas na Terra. A Terra nunca teve centro. Tanta gente reencarnada junta. Mas olha, todo mundo reencarnou com o mesmo objetivo. Curioso, né? Meu objetivo não é aparecer nesse mundo midiático. Meu objetivo não é ter likes, não ter seguidores, também não. Meu objetivo não é ser o melhor do que o outro, também não. Nosso objetivo é ser melhor que você. Portas adentro do seu coração, no seu quarto, na sua casa psíquica, você com você mesmo, olhando para você, sendo sincero com você. É necessário muita sinceridade para a gente fazer no nosso processo evolutivo, né? O burilamento de nós mesmos. E isso não se dá, viu, pessoal? A gente aprende com Joana de Anjos na série psicológica, que começou lá nos anos 80 com um livro chamado Homem Integral, né? Naquela época ninguém falava em psicologia, no espiritismo. Hoje a gente percebe o quanto é necessário a gente refletir. A gente aprende com Joana que não é possível fazer a nossa reforma íntima sem autoconhecimento,
sem autodescobrimento, sem autotoque, sem autorreconhecimento. Eu preciso reconhecer, sabe, fraternidade? Para eu trazer a minha religião, que é o espiritismo, para a minha vida. Eu preciso reconhecer minha viciação. Também não precisa se expor, né? Não precisa falar para os outros, mas precisa reconhecer. Sim, eu sou ambicioso mesmo, eu sou vaidoso mesmo, eu sou interesseiro mesmo, eu sou ciumento mesmo, eu sou materialista ainda, meu Deus. São tantas as viciações de graça na Terra, a gente precisa olhar para a gente se reconhecer. Mas não é para se reconhecer para sentar sobre o defeito. É para reconhecer, para trabalhar, um por um, a cada vez. Se a gente conseguir avançar uma encarnação, minimizando, não vou nem falar eliminar, porque como são muitos os defeitos em nós, mas se a gente consegue minimizar um defeito, já avançamos muito. Como Sanson nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo, Sanson, essa alma linda, né, que foi contemporâneo de Kardec nos estudos da Sociedade Espírita de Paris, quando desencarna ele manda uma mensagem maravilhosa, que está na codificação, manda mais de uma mensagem, na verdade, né? Mas uma delas ele fala: sois infinitamente melhores do que eres há 100 anos, há um século. Quando a gente aprende com André Luiz, fraternidade, que um século, se uma vida nossa aqui na matéria durar um século, André Luiz fala, um século é um minuto na caminhada, na romagem multimilenária do Espírito. E Sanson vem nos dizer que já somos infinitamente melhores do que éramos há 100 anos. Vocês imaginam o nosso estado. Então não dá pra gente coadunar com o erro, com a nossa viciação, ficar paralisado diante dela, acostumado com ela ou conviver. É preciso que a gente se olhe, se toque, se reconheça e traga a nossa religiosidade para a nossa vida. Esse desafio que está posto para mim, para você, que nos dizemos espíritas cristãos, cristãos da nova era, da era do espírito, pelo menos que nós nos candidatamos, né, a essa nova era. Como diz Emmanuel, pessoal, de maneira linda, para a gente pensar na força da religiosidade na nossa vida, como deve ser, ele fala assim: você poderia estar em quaisquer filosofias que você quisesse, né? Todas louváveis na Terra. Você poderia estar em quaisquer religiões da Terra, todas respeitáveis, mas decidiu-se por ser espírita. Seja espírita, o nome do seu nome. Coisa linda! O que Emmanuel quer dizer com isso, fraternidade? Que a gente precisa viver com congruência e respeito a essa doutrina que abraçamos. É espírita você? Então viva com o som de espiritismo. Coloque-se como espírito encarnado e viva como espírito, dando às coisas materiais um valor passadiço, não se apegando às coisas, não tendo aspirações materiais, a não ser aquelas que são necessárias para nós mesmos, né? E o que os espíritos ensinam no Evangelho é que a gente, insaciáveis que somos no nosso atraso, tendemos a trazer o supérfluo para a nossa vida e transformar o supérfluo em necessário. Observemos isso em nós. Coloquemos-nos, seja espírita, o nome do nosso nome, e vivamos em consonância com aquilo que a gente prega, apregoa, ensina, diz que sabe, ousa falar sobre. Tenhamos congruência entre a nossa vida e o nosso discurso, né? Como dizia Gandhi, ele podia aquilatar o valor moral de uma alma, pessoal, quando ele percebia congruência entre o discurso e a prática, entre aquilo que a pessoa falava e aquilo que ela vivia, né? O Prem Sai Baba, um grande líder hindu, diz que o valor moral de uma pessoa está quando ele é capaz de dizer sim, mesmo que o mundo inteiro diga não. Está todo mundo correndo atrás da visibilidade, da naturalidade de um minuto, como diz Memei, das flores de um dia, que murcham e morrem, dos likes, dos seguidores, da fama, da notoriedade de você capaz de dizer não, isso não me interessa, ou pelo menos não deve me interessar, e fazer o esforço de ver-se sempre como um espírito encarnado, porque é isso que nós somos, tá? A gente pode galgar as cátedras terrenas de aprendizado, podemos até carregar títulos terrenos, é tudo passadiço, vai tudo ficar aí no dia que o anjo da morte nos visitar. E visitará a todos, não tenhamos ilusão, né? Ele chegará a todos, e nesse dia estaremos nós conosco mesmos, olhando para nós e perguntando o que é que foi que eu fiz na minha vida. E inverti valores, né? Eu amei coisas e usei pessoas, terrível, para alcançar coisas. Muitas pessoas fazem isso na Terra. Não, sem querer julgar o outro, analisando apenas a situação, porque também nos é dado analisar a situação, não tragamos mais isso para nós, tá, pessoal? Porque já incorremos nesse risco muitas vezes, né? Sabemos analisar as situações terrenas também, para a gente conseguir vivenciar consoante aquilo que a gente fala. Muitas pessoas na casa espírita, pessoal, diz assim, ó, não, a gente não deve julgar, a gente não deve julgar, a gente não deve julgar. Sim, a gente deve julgar a pessoa, nunca. Essa é a lição crítica para nós, né? Não julgar a pessoa, mas precisamos ter a frieza de analisar as situações e falar, não, isso daí não dá para mim mais.
Não dá para coordenar com isso. Não dá para viver assim, né? O outro vai ser como ele quiser ser, né? Deixa o outro, como dizia o Chico Xavier, né? Deixa o outro ser como ele quer ser, como ele pretende ser, mas eu não, eu sou como devo ser. E nesse sentido, até é uma escola. A gente analisa situações e fala, não, isso aí pra mim não dá não. Isso aí pra minha vida eu não quero. Não, isso não tá certo, né? E ele dizia, por exemplo, o Sai Baba dizia que ele relatava o valor de uma pessoa quando ela dizia sim. Quando todo mundo dizia não. Se a consciência dela dissesse que era sim, e o contrário também. Que ela dizia não, quando o mundo inteiro que vai atrás de flores de um dia, como dizia Meimei, diz não, e ela é capaz de dizer sim, né? Ou o contrário, diz não quando o mundo diz sim. É isso mesmo, de acordo com a sua consciência. Pensemos nisso. Ao trazermos o compromisso de viver a religião em nossa vida, estamos assumindo para nós mesmos, não é para o outro, tá, pessoal? O compromisso de respeitarmos o que diz a nossa consciência, porque aqui é onde estão alicerçadas as leis de Deus. Observe a sua consciência e veja o que ela diz dessa situação, dessa escolha, desse ato, desse caminho que se abre para você. Se tiver muita dúvida, procure Jesus. Sempre, né? Vamos dar muitas voltas, sempre voltar ao nosso mestre e perguntar para ele, como Paulo de Tarso, né? Essa é a melhor escolha, é o melhor caminho sempre. É falar, Senhor, diante dessa situação que se abre para mim, dessa oportunidade que parece irrecusável, dessa pessoa que parece uma incógnita, Senhor, diante desse dia, mexe os nossos corações. O que queres que eu faça? A resposta de Jesus para nós será sempre a resposta mais adequada. Certamente nos trará, né? Sempre, dia a dia, para a vivência do seu evangelho de amor, de luz e de renovação para o bem, né? Que muitas pessoas falam, precisa renovar, mas às vezes se renovam para aquilo que não é bom. Tem muitos na Terra que mudam para o que não é bom, né? Precisamos pensar isso, que a nossa vontade íntima de renovação seja sempre para o bem, para o que é melhor, para o que não nos faz nos perder de nós mesmos, que já nos perdemos em muitas vidas. Viva a eternidade. Não se perca de você, amigo. Nunca mais. Você é um espírito. Eu também. Nós somos um espírito. Espíritos, falando só para os encarnados, investidos de uma veste material densa, né? Mas que dura pouco. Uma encarnação, como a André Luiz falou, dura 100 anos, que não é nada. Não podemos nos perder aqui na Terra de nós mesmos, tá? Invertendo valores, indo em busca de questões absolutamente importantes que vão passar, né? Pensemos sempre que ao percebermos sempre que somos espíritos, olhando para tudo com um olhar espiritual. Qual é o valor disso daqui a 100 anos? Quando eu voltar para casa, porque a gente já aprendeu na paternidade que morrer e voltar para casa, qual é o valor disso? Pense nisso, tá bom? O que eu estou deixando de lado para fazer isso? Isso aqui tem valor real? Aprendemos com os espíritos a questão das prioridades. Priorize na sua vida aquilo que é espiritual, tá? Aprendemos que não tem nada na Terra diante do qual a gente possa falar, eu não tenho tempo para isso, se isso é importante para a gente. Quando a gente falar para alguma coisa, viu, fraternidade, pense nisso. Eu não tenho tempo para isso não, eu estou dizendo, isso não é uma prioridade para mim, certo? Seu livre-arbítrio deve ser respeitado, mas pare e pense na sua vida, o que é prioridade para você? Observe o que tem sido prioridade para você nesse momento. E aí é onde você está botando seu coração, e esse é o seu tesouro. Esse lugar onde você está colocando seu tesouro para bater, isso aí tem valor real? Tem valor espiritual? Essa que deve ser a pergunta. A nós, que nos dizemos, como diz Emmanuel, espíritas. E aprendamos cada dia mais a trazer a religião, no sentido de religare, de conexão com o Pai que nos ama, para a nossa vida, para a nossa vivência, para o nosso dia a dia. Lembremos-nos de Francisco de Assis, Giovanni Bernardoni, que um momento crucial na vida dele, em que o pai aguardava a expectativa de que ele gerenciasse a indústria têxtil dele. O pai dele era muito rico na Itália, e ele tinha um caminho ao qual Jesus o convidava, ele faz uma escolha, e de maneira simbólica, em praça pública, retira as roupas, as vestes, para que naquele momento ele se despia de tudo que era material, para, em espírito, seguir a Jesus. Não precisamos, né, retirar as vestes, mas precisamos olhar para esses emissários verdadeiros de Jesus, e na medida das nossas possibilidades, da nossa força, trazer para nós as lições que são morredoras, que devem se quedar a fraternidade morredoras em nós, né? Precisamos repetir Pedro na sua vivência, né? Lembrando-nos da lição que Pedro era pescador e atende prontamente ao convite do mestre de ser pescador de almas, no sentido de ir resgatando almas da perdição de si mesmos a partir do conhecimento verdadeiro do Evangelho.
né? Que possamos, aprendendo de Cefas, a pedra do cristianismo nascente, poder também repetir em nossa vida. Senhor Jesus, lá na praia das seduções do mundo, na praia do materialismo que nos arrasta, Senhor, na praia dos ledos enganos, onde já nos perdemos em muitas vidas. Nessa praia, Senhor, larguei meu barco para junto a Ti buscar um novo mar. Um mar de renovação íntima, verdadeira, real, que me faça ser, Senhor, a pessoa que eu ainda não sou. Mas, meu Deus do céu, 2000 anos, Senhor, da Tua descida gloriosa à terra, da Tua descida, Jesus, luminífera à terra, eu já tenho condições de ser. Ninguém alegue, por favor, ser ignorante das lições evangélicas, né? Há 2000 anos, as lições de Jesus estão na terra. Desde 1857, estão na forma do cristianismo redivivo, na forma de um convite à vivência verdadeira, para além da forma, para além das aparências, para além daquilo que o mundo julga ser. Desde 1857, os espíritos coordenados pelo Espírito de Verdade, que é o próprio Cristo, nos convidam a vivermos de verdade, uma verdade transformadora para todos nós. Aceitemos esse convite. E vamos com o Mestre para o Mar Alto. O Mar Alto da transformação de nós mesmos, que é difícil, é dura. É muito difícil falarmos e vivermos. É muito difícil pregarmos e vivenciarmos. É muito difícil termos congruência entre aquilo que a gente ensina e aquilo que a gente tem escolhido na nossa vida. Mas é necessário segurarmos na mão do Mestre. E com sinceridade de propósito. E humildade de espírito, porque somos muito pequenos, seguimos adiante com Ele. Né? Jesus não nos convida hoje a retirarmos as vestes em praça pública, mas nos escolharmos de tudo aquilo que é desnecessário, de tudo aquilo que nos arrasta para caminhos que não são de Deus para nós, para que possamos com Ele trilharmos um caminho de luz, que é o caminho que na verdade nos pertence. Desde o dia que saímos das mãos luminíferas de Deus, há um caminho lindo para nós. Precisamos apenas desse processo de religar, de nos conectarmos com a vontade do Pai, entendermos quais os caminhos devemos caminhar na Terra, quando encarnados e fora dela, né? Lembramos, pessoal, Irmã Dulce, essa amiga de Jesus, que durante muito tempo na biografia dela, ela repousava no lar que ela construiu, né, no abrigo, numa cadeira de madeira muito dura. E algumas pessoas iam visitá-la, isso no repouso da tarde, na sexta, né? Algumas pessoas iam visitá-la e aí falavam para ela: não, irmã, nós vamos construir para você uma poltrona ou uma cama para você repousar na sexta. E ela dizia: então dou uma cama para o meu abrigo. E para aqueles que insistiam, davam para ela, recebia com muito afeto, depois doava para o abrigo. E assim ela disse a uns biógrafos dela que ela conseguiu ganhar muitas camas que ela precisava naquele abrigo que ela construiu, inicialmente a partir de um pequeno galinheiro na casa em que ela entrou. Vejam vocês, né? Quando o coração está decidido a fazer o bem, não há fronteiras que nos impeçam. E cada vez que caminhemos na direção do bem, mais corajosos ficaremos para o bem, para aquilo que tem valor real. Me lembro agora nessas reflexões com vocês, pessoal, de Moab José, o presidente do Lar Pouso da Esperança, lá de São Luís, no Maranhão. Um lar maravilhoso de crianças que ultrapassa décadas, né, de existência contínua. Uma característica dos trabalhadores de bem é a continuidade no trabalho isento de interesse pessoal, a continuidade no trabalho idôneo, no trabalho respeitável, diante do qual todos recuamos, né? Quando reconhecemos a força daquele trabalho, né? Recuamos reconhecendo nossa pequeneza. Às vezes não temos condições de levantar obras tão valorosas. Moab, certa vez, procurou Chico Xavier, porque lá no Pouso da Esperança, ele ia começar a fazer palestras, né? Sendo ele o primeiro palestrante. E aí perguntou ao Chico sobre o que ele deveria falar, inclusive porque no lar entravam muitas crianças e jovens, né? Como abrigados, acolhidos, e que não eram espíritas. E aí o Chico ensinou para ele: meu filho, fala sobre amor. Fala sobre amor. Falando sobre amor, o recado de Jesus estará sendo dado. Essa é a verdadeira vivência, viu, pessoal? Da religião na nossa vida. É quando falamos e vivemos o amor. Quando as nossas escolhas são amorosas, as mais amorosas possíveis, isentas das nódoas pessoais, do personalismo que enodoa os nossos trabalhos. Quando o nosso vivenciar é de amor puro, pleno, é difícil, sim, porque somos aprendizes muito incipientes no amor, mas é necessário abraçarmos essa escolha. Seja a nossa escolha, em todos os dias, as nossas escolhas amorosas
E se precisarmos falar, falemos de amor, né? Queria encaminhar para os nossos 5 minutos finais, pessoal. Lembrando Jesus na fala linda do mentor de nossa casa, de Humberto Campos, de Irmão X, quando ele nos narra, lá em Boa Nova, Jesus olhando a senhora no gasofilácio, né? A história do gasofilácio está narrada nos evangelhos, todos sabemos. A viuvinha chegou lá e deitou 2 centavos. E aí, para os olhos do mundo, a contribuição dela parecia pequena, mas Jesus ensinou os discípulos a olharem para além do que os olhos veem e mostrou a eles que a doação dela era grandiosa aos olhos de Deus, porque ela tinha dado com esforço, né? Nessa hora que a gente dê com esforço, que a gente doe do nosso tempo, dos nossos talentos, dos nossos valores com esforço, não do que nos sobra, né? Pode dar do que nos sobra, mas o valor daquele dado com suor, com dedicação é incomparável, né? E aí Jesus ensina isso aos discípulos, que o valor da senhorinha que tinha colocado 2 moedinhas era grandioso na comparação com todos aqueles que tinham dado do que sobrava. Essa é a passagem que está nos evangelhos. Aí, Humberto Campos nos ensina em Boa Nova, dentre tantas lições lindas que nosso amigo espiritual nos traz, tem também essa. E que depois de tudo, né, veio uma senhora, depois de fechar o templo de Jerusalém, que no templo era onde aconteciam os sacrifícios, né? Naquela época, o sacrifício de animais era uma prática comum, então vocês imaginam o nosso atraso, né? A gente continua atrasado, mas a gente já foi muito mais, né? Vamos reconhecer nosso avanço como humanidade. E aí vocês imaginam como devia ficar o templo, né? Então, depois que o templo fecha, chega uma senhorinha, já mais idosa, né? E ela sozinha, sem que ninguém convide, pega um balde, uma vassoura e começa a lavar o templo. Por que ela faz isso? Porque no dia seguinte, possivelmente, tudo ia recomeçar, mas o lugar tinha que estar limpo. Que no entendimento dela, aquele era um lugar sagrado, né? E para um lugar sagrado, a gente dá o nosso melhor, a nossa melhor parte. Então, ela vai, sem que ninguém peça. A narrativa de Irmão X não fala que alguém tenha pedido. Ela vai e começa a limpar. E Jesus, então, ensina aos discípulos, para que eles ensinassem a nós, para que 2 milênios passassem, a gente varasse o tempo e, enfim, conseguisse compreender. E, enfim, virasse a Jesus e falar, Senhor, mexe os nossos corações, enfim, eu entendi. Ele fala que essa deu mais que todos, porque ela deu dela, da essência dela, da alma dela, da ânima dela. Pensemos nisso, amigos, quando formos vivenciar a religião, a perfeita religiosidade em nossas vidas, para além do que o mundo aguarda achando que é o correto, para além do olhar do outro, sócio da expectativa alheia também, as pessoas não sabem. Lembre-se que foi a maioria das pessoas que condenou Jesus e libertou Barrabás, tá? Soltemos do que o povo acha, do que as pessoas estão querendo ou esperando, soltemos da forma, porque o espiritismo é essência, não é forma, tá bom? Então, na vivência do cotidiano, vamos trazer para o nosso coração esse compromisso de dar de nós, do nosso melhor, de vivenciarmos para o mundo, no mundo, levando para o mundo a nossa melhor parte, aquilo que a gente tiver aprendido de verdade, aquilo que a gente tiver semeado no nosso coração e que esteja agora, enfim, 2000 anos passados, o Evangelho de Nosso Senhor frutificando. Esse presente que iremos apresentar ao mundo na forma de presente para o nosso Messias divinal. A nossa efetiva decisão para a transformação. A nossa caminhada, enfim, na direção do bem maior, que é o amor e a paz que nos aguarda a todos. Que Jesus, amigos, nosso amigo incondicional, o amigo que nunca desiste de nós, nosso maior amigo, nos ajude nesse processo de transformação. Nos ensine a como sermos, como vivermos em consonância real do Evangelho dele, para que um dia, no transcurso dos séculos que virão, muitos milênios transcorrerão na Terra, mas um dia, porque todos nós seremos anjos, também repetiremos como ele. Eu e o Pai somos um. Jesus, o médium perfeito de Deus, aprendemos com Kardec, nos ensina que um dia falaremos assim também quando ele nos falou: vós sois Deus. Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, fareis o que faço. E ainda mais. O que ele quis dizer é que um dia, um futuro que se perde na imensidão dos tempos, temos que calcular o quão distante estamos desse dia. Um dia seremos também a perfeita vontade de Deus vivida todos os dias, nossas vidas, na Terra.
terra e na direção daqueles que vieram no nosso caminho. Jesus nos abençoe, nos guarde. Obrigada, amigos.